Fala galera, tudo bem? Cassiano aqui com mais uma aula para vocês de História em Quadrinhos. A gente vai continuar com o nosso tema de time, né, de tempo, de como a gente usar o tempo aqui a nosso favor, tá? Como você pode usar o tempo para leitura, na sua narrativa, certo? Aqui eu tenho uma página de quadrinhos com as cenas, né? E a gente tem que perceber que é o seguinte, o padrão de leitura nosso no Ocidente é da esquerda para a direita, certo? Olha lá, ele vai seguir esse movimento aqui sempre, tá? Beleza? Então tem que se preocupar com isso. Como você vai guiar essa leitura do seu leitor? Há maneiras de quebrar isso, usar de outra maneira, a gente já falou isso em outras aulas, né? Na sala. Mas tem que se atentar qual que é o sentido normal, né? Até para vocês tá entendendo. Repara que nas cenas de cima, a gente demorou, foi mais rápido para ler. E no meio demorou um pouquinho mais, né? Embaixo também, porque são só 2 quadros. Ou seja, ali tem 3 quadros, acaba demorando um pouco mais para passar o tempo, né? O tempo de leitura é um pouquinho maior. Então isso depende do tanto de informação que você vai levar para o seu leitor, certo? Então é uma coisa que você tem que se preocupar sempre, porque a narrativa, ela trata-se de levar a informação da história, né? Você vai abrindo a história para o seu leitor, né? O espaçamento também, a calha, né? Ela é uma coisa importante quando você está contando história. Por exemplo, se eu faço cenas muito juntinhas, muito amontoadas, onde a calha é bem pequenininha ou quase não existe, né? Ou seja, ali o tempo de cena para cena está passando rápido, mas eu estou deixando ali uma maneira que o leitor entenda que o tempo de uma cena para outra passou rápido. Não foi uma coisa que demorou tanto. Agora, se eu deixo um espaço maior de uma calha para outra, aí sim, aí o tempo que está acontecendo de uma cena para outra, ele acaba sendo maior, né? O espaço de uma cena para outra teve um lapso de tempo, certo? Então a calha ela representa isso, o lapso de tempo. Enquanto aqui nas outras aqui, de cena para cena, o limite de tempo foi bem menor para passar, tá? Então é bom se preocupar com isso na hora que estiver contando a sua história, tá bom? Outra coisa interessante, que a gente está falando da nossa leitura, que é dando importância da esquerda para a direita, olha só. Primeiro a gente vai vir para essa fala que está acima, depois nós vamos vir para essa abaixo, depois por último para aquela que está à direita, tá? Então existe hierarquia no lance de fala, então você tem que tomar cuidado muito na hora que está fazendo as falas do personagem, até para não confundir na hora do leitor tá vendo o seu texto, né? Tá entendendo o que está acontecendo na história. Então tem que botar uma ordem. Existe uma ordem, então você tem que se preocupar com isso, tá? Muito texto também significa que a cena está demorando um pouquinho mais, porque a gente está dando mais informação, né? Então tem que se preocupar bastante com isso. Só para vocês terem uma ideia, até o lance da escrita, ele acaba funcionando como um marcador de tempo, tá? Eu já vi personagens que eles tinham um jeito de falar diferente, né? A grafia, na hora que o cara da história em quadrinhos contava a história, ele fazia uma fonte diferente para determinado personagem. E aí você sentiu uma dificuldade de ler aquele tipo de fonte, e você sabia que aquilo ali demorava um pouco mais de tempo, porque ele tinha dificuldade de falar. Eu estou fazendo aqui um exemplo só para vocês terem uma ideia disso que eu estou falando. Olha lá, Cassiano Arte ficou bem mais fácil de ler, né? As letras estão juntinhas ali, tá bem simples, normal. E agora aqui, ó, a gente sente, né, a diferença de tempo de uma para outra, tá? Então são artifícios que a gente pode usar para quando a gente for contar a nossa história, tá? Existem várias maneiras, né, de contar uma história, de narrar uma história. E cada artista vai ter um jeito de fazer isso, né? Isso é uma coisa própria do artista, né? Então a gente vai ver várias maneiras disso ser contado, disso ser feito, né? E é legal a gente estar testando várias maneiras de como poderia fazer essa diagramação, como poderia fazer essa história, né? Então, a dica que eu deixo hoje é vocês fazerem experimentações, prestar bastante atenção também quando estiver acompanhando outros quadrinhos, né? E lembrar sempre desse sentido da leitura e também da quantidade de quadros, porque isso vai ser fundamental para as historinhas que vocês estiverem fazendo, ó. Só para vocês terem uma ideia, ó. Vamos supor que aqui fosse também uma página de quadrinhos, tá? E aí nessa página eu só tivesse 3 quadros.
Olha só. Ou seja, nessa página aqui eu demoraria menos tempo. E na de cima, como ela tem 7 quadros, eu passaria mais tempo, né? Então, tudo que você pensa em passar de informação tem que ser uma coisa bem pensada, né? Se você vai colocar mais texto, vai colocar mais detalhe, vai ter mais quadros, então essa página vai demorar mais tempo para ser lida, tá bom? Então comecem a usar isso como um artifício, né? Uma arminha para vocês usarem, um arsenal para vocês usarem para contar a história de vocês, tá bom? E lembra sempre da hierarquia dos balões, para dar tudo certinho, né? Toma cuidado com o texto demais, né, para ver se vai caber, porque a gente tem o desafio da imagem e o desenho, então a gente tem que prestar bastante atenção nisso, beleza, galera? Então essa é a minha dica, a aulinha dessa semana, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, falou!